Olá, povo de Deus, graça e paz, tudo bem com você? Espero que sim. Bem-vindo ao canal Colégio do Discípulo, para mais uma vez nós analisarmos, conversarmos sobre a Palavra de Deus. Para você que está sempre com a gente, muito obrigado pela honra da sua presença. Para você que está entrando a primeira vez, seja muito bem-vindo ao canal Colégio do Discípulo e faça esse canal ser seu também. É só você se inscrever no nosso canal, dar o seu like, ativar o sininho das notificações, tá bom? Para que você ajude o canal a ter mais acesso a visualizações no YouTube, tá bom? É de graça, é rapidinho e você ajuda muito a gente. Hoje nós vamos para a nossa conversa sobre EBD. A conversa sobre EBD, a gente pega pontos da lição da determinada semana, onde o comentarista deixou um vestígio, deixou um rastro ali, mas como o assunto não era esse, ele não se aprofundou muito. Então a gente pega esse assunto e a gente traz aqui para você que de repente ficou com alguma dúvida ou algo assim, vai na nossa playlist, tá, do primeiro trimestre da Escola Bíblica Dominical, e entre uma lição e outra você vai ter sempre uma conversa sobre EBD, tá bom? E junto nós seguiremos sendo edificados pela Palavra de Deus. A nossa conversa sobre EBD de hoje vai falar sobre a igreja primitiva. A igreja primitiva era comunista? Bom, a lição 5 fala sobre a missão da igreja de Cristo. O texto áureo está em Atos 2:42, e está inserido também em um dos textos da leitura bíblica em classe. Eu quero ler com você aqui Atos capítulo 2, do versículo 44 ao 45. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. Nós vemos também no capítulo 4 que eles tinham essa atitude, tá? O tópico 3 dessa lição, ela fala sobre comunhão e socialização. Alguns se valem desse texto para defender que Jesus era um grande socialista e que a igreja primitiva adotou esse princípio. Bom, antes de tudo, o que vem a ser o comunismo? Na teoria, né, seria um país, uma comunidade, uma nação sem propriedade privada, onde tudo é de todos. Teoricamente, o povo governaria e a sociedade privada deixa de existir. A ideia, e eu vou sempre falar na teoria porque na prática é diferente, na teoria seria o fim da desigualdade social das classes. Então, seria o fim do capitalismo, porque para o principal fundador desse pensamento, Karl Marx, era o problema da desigualdade, era o capitalismo. Então, um mundo sem a influência do Estado, sem propriedade privada, onde tudo pertence ao povo, tá? Toda a riqueza gerada é de todo mundo. Todo mundo teria direito a tudo, porque ninguém é dono de nada. Não existe propriedade privada. O Estado é retirado e o poder é do povo, sem judiciário, sem executivo, sem polícia. Até porque tudo, na teoria de Karl Marx, não tendo desigualdade, não haveria necessidade de Estado, de polícia. Porque na visão dele, tudo é gerado pela disputa de posse. Desigualdade, violência, roubo, etc. Ou seja, teoricamente, é um paraíso. A ideia parece ser top. É o céu descendo na terra. Porém, tem algumas implicações. Eu disse várias vezes aqui na teoria, porque na prática não é bem assim. Existem coisas que não vão dar certo e não deram em lugar nenhum. Porém, esse aqui não é um vídeo político. Não é sobre isso que eu quero falar, tá? Mas eu quero explicar se a igreja seguia esse princípio, se a igreja aderiu esse método, vamos dizer assim. Em primeiro lugar, nós temos que entender que o texto ele não é normativo, ele é descritivo. Ou seja, ele não traz uma norma para a minha vida prática, ele apenas descreve a situação dos cristãos primitivos. Então, quando nós colocamos a hermenêutica em prática e nós fazemos algumas perguntas para o próprio texto, uma das perguntas que eu preciso fazer é:
Por que eles faziam isso? Para quê? Qual era o objetivo? Tá? E uma das perguntas essenciais é: esse texto é normativo? Isso aqui é uma norma, um parâmetro, uma regra para a minha vida? Ou é apenas uma descrição? É um texto descritivo? Atos capítulo 2, assim como Atos capítulo 4, é um texto descritivo. Ele está apenas descrevendo a situação que eles viviam naquele momento. Então, outra coisa, como não é normativo, tá? A Bíblia não mostra que isso virou uma norma, uma regra. Tá? Ao que se parece, a situação que eles estavam vivenciando após o Pentecoste, onde nós vemos que muitas pessoas vieram de muitos lugares, ouviram a palavra, aceitaram a Jesus, se converteram. Então, era uma demanda muito grande de conversões. Então, logo se tem muita gente sendo agregada. Tá? Então, eles tiveram ali no momento uma necessidade de fazer isso. O que eles fizeram então? A necessidade fez com que eles voluntariamente vendessem propriedades e dividissem entre eles. Não é norma. Ninguém confiscava as propriedades de ninguém como o comunismo propõe. Não é um sistema. Tá? Era algo voluntário. E sendo assim, entra uma outra questão. Era algo voluntário que se deu diante a necessidade do momento. Tanto que nós não vemos essa prática se tornar uma norma, uma obrigação. E no comunismo é feito de maneira obrigatória e não voluntária. E tanto não era obrigatório que nós vemos, por exemplo, no caso de Ananias e Safira, no capítulo 5 de Atos, quando Pedro ele exorta Ananias sobre ele ter vendido propriedades, mas ele ter escondido parte do dinheiro daquela propriedade, Pedro diz assim: disse então Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Aí olha o que ele diz no versículo 4: guardando-a não ficaria para ti, e vendida não estava em teu poder. Por que formaste este desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Versículo 4, Pedro diz: a propriedade era tua, cara. Se tu vendeu, o dinheiro ficava para você. E dentro disso nós vemos então que não era obrigatoriedade. Fez porque quis. Se vendeu a propriedade que era sua, era uma propriedade privada, o dinheiro podia ser teu. Como eu disse, esse número grande de muitas pessoas agregadas, na primeira pregação de Pedro já teve quase 3.000, e depois nós vemos 5.000, depois nós vemos como eram muitas pessoas sendo agregadas. E é lógico, tá, que isso vai gerar problemas econômicos. Tanto que em Atos capítulo 6, nós vemos que é preciso escolher alguns diáconos para ajudar a servir as viúvas. Como gera problemas econômicos, as pessoas vendiam algumas de suas propriedades e dividiam. Uma outra questão que a gente tem que analisar é que a propriedade privada ela não deixa de existir. Tanto que as pessoas ainda têm suas próprias casas, aonde eles se reuniam regularmente. Então, propriedade privada ainda existe. E algumas interpretações de alguns estudiosos entendem que eles não vendiam todas as suas propriedades, mas o que lhes excedia, tá, era parcial e não total. Por isso nós vemos, como eu citei, que eles tinham suas próprias residências, onde se reuniam. Então eles não vendiam tudo, senão não teriam sua própria casa. Ah, vamos vender tudo e vamos viver aqui numa comunidade. Não, daí existia a propriedade privada. Então isso nos leva a entender que aquilo que eles tinham a mais, eles vendiam para ajudar aqueles que estavam sem nada. Então não se existia um comunismo, tá? Agora, na própria palavra de Deus, Deus ele vai nos ensinar, tá, a ter o direito à propriedade privada e a respeitar a propriedade privada alheia. Por exemplo, nos 10 mandamentos, quando Deus diz não roubar, roubar o quê? Se eu roubo, eu tomo posse de alguma coisa que é de posse de outra pessoa, ou seja, alguém tem direito àquela propriedade. É uma propriedade privada. Nos 10 mandamentos está lá, não roubarás. Não tome posse de algo que não é seu. Ou seja, Deus ele dá o aval para que se tenha propriedade privada, e ele também, nas leis morais, existe várias ordens de Deus para que aquele que se apropriasse ou danificasse a propriedade privada de alguém fosse punido por isso. Êxodo 22, por exemplo, nós vemos várias leis morais aonde quem roubou um boi, quem roubou uma ovelha, tá? Fala sobre um ladrão que se fosse apanhado se apossando da propriedade de alguém. Fala sobre animais que fossem soltos para comer as plantações de outra pessoa, ou seja, soltar o que é meu na propriedade de outra pessoa e destruir a lavoura, destruir as plantações de outra pessoa, e etc, e etc. Tudo isso são propriedade privada. Então, a Bíblia, Deus, ele traz a ideia, sim,
de uma propriedade privada, de alguém que tem posse sobre ela e que não pode ser invadida, ser tomada, ser confiscada por outra pessoa. Então, a igreja não vivia o comunismo. A igreja tinha tudo em comum. E qual a diferença de ter tudo em comum e de ser comunista? Quando nós temos tudo em comum, o que é meu é seu. Eu abro mão do que é meu voluntariamente para que você também tenha. No comunismo, o que é seu é meu. Eu me aproprio do que não é meu. Então, a igreja não vivia isso. Pelo contrário, eles tinham tudo em comum. E devemos notar também que, além desse sistema ser ocasional, ou seja, a ocasião que eles estavam vivendo fez com que eles tomassem essa atitude, além de ser ocasional, é um sistema temporário. Tá? E também vemos que esse sistema tinha seus problemas. Por exemplo, com Ananias e Safira, no capítulo 5. Por exemplo, no capítulo 6, quando algumas viúvas não estavam sendo bem assistidas e os diáconos teve que ser escolhidos. Então nós vemos que tinha seus problemas. E lendo 2 Tessalonicenses, no capítulo 3, no versículo 8, Paulo ele diz assim: nem de graça comemos o pão de homem algum, mas com trabalho e fadiga. Trabalhamos dia e noite para não sermos pesado a nenhum de vós. Então Paulo, como um bom fabricante de tenda, um bom trabalhador, está ensinando que cada um deve trabalhar para conquistar o que é seu. Se esse sistema foi instalado na igreja de Tessalônica, ele não deu muito certo. Então, nós precisamos entender que a igreja primitiva não era comunista e que na igreja de Deus não existe comunismo. Existem outros cristãos salvos em Cristo que vivem em unidade, que vivem em comunhão. E sendo assim, nós temos tudo em comum. O que nós vemos na igreja primitiva é reciprocidade, altruísmo. O que nós vemos na igreja primitiva é solidariedade, é amor para com o próximo, ao ponto de, se eu ter mais de uma propriedade e eu ver o meu irmão sem nenhuma, eu voluntariamente vender uma que eu tenho para ajudar meu irmão que não tem. E qual era o resultado disso? A igreja crescia, sinais e prodígios eram feitos e ninguém deles passavam necessidade em coisa alguma. Que possamos ser como uma igreja primitiva, não comunista, mas sim tendo tudo em comum. Deus abençoe sua vida, um abraço e até o próximo vídeo.